Oi, gente, tudo jóia? Que alegria estar de volta aqui à nossa Estação da Lapa para dar um pontapé inicial aí nesse projeto que a partir de hoje começa uma série de entrevistas Vozes da Estação. Vamos juntos conversar sobre variados temas, afinal, aqui na Estação da Lapa a gente tem aí encontros, né, com a cultura, com o empresariado, com o entretenimento. Bruna, você está por aqui há muito tempo já, acompanhando inclusive diversas entrevistas e sabe a importância de a gente ter também aqui esse veículo de comunicação. Bom dia. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um convidado especialíssimo, além, claro, de Milena, que está dividindo essa bancada comigo hoje. Recebemos aqui o presidente da Associação de Comércio da Bahia, o Paulo Cavalcante. Seja muito bem-vindo e essa vai ser uma conversa mais que especial, porque a gente preparou aqui uma série de perguntas que eu acho que você nem está esperando. O prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui. Adorei esse projeto, Vozes da Estação da Lapa. Acho que aqui é o lugar onde a gente pode ouvir e é o melhor lugar onde a gente pode exatamente unir. A bicentenária Associação Comercial da Bahia, onde hoje eu tenho orgulho de presidir, de estar passando como presidente desses 213 anos de existência dela, exatamente com a intenção nova, da intenção de unir, nos aproximarmos exatamente de toda a população brasileira, da gente entender nossa nova filosofia, que é a filosofia da consciência cidadã participativa transformadora. É o que a gente acredita. Com a educação cívica, a educação cidadã, a gente vai transformar o nosso país. Pode acreditar nisso. Temos que acreditar, sim. Agora, Paulo, você é pai, é avô, é empresário, é escritor. A gente conversava nos bastidores, um empresário de sucesso que soube se reinventar e sabe sempre criar oportunidades de negócios. Por que chegar à frente da Associação Comercial da Bahia? Como é que estava a associação quando você chegou? E depois de tantas iniciativas que a gente vai conversar com as pessoas aqui, contar, como é que está a associação hoje? Bom, vamos lá. Primeiro, entender que eu nasci e tenho um talento e nasci empreendedor, empresário. Então, a minha história, por si só, já coloca... eu tenho hoje 65 anos, como você colocou, e tenho o privilégio de ter 5 maravilhosos netos. Os mais velhos, os 2 mais velhos têm 6 anos de idade, então, outro de 4 e gêmeas de 3 anos. Então, você começa a ter propósito de vida, você começa a entender que a vida não é feita para lhe dar só privilégio. O prazer de nascer já é uma sorte muito grande, mas a gente vai ter que deixar um pouco para as nossas imortalidades através dos nossos filhos e netos e as nossas gerações, como fizeram por nós lá atrás. Uhum. Nós não estamos aqui à toa. Então, voltando à questão da Associação Comercial da Bahia, ela é um associativismo, ela é um movimento, assim como todas as federações, as confederações, o conjunto de associativismo, de sindicatos, da classe civil organizada. Eu criei uma fundação, a Fundação Paulo Cavalcante. A fundação tem, sim, como objetivo o ativismo da função social da empresa e também da função social. Não existe empresas sem pessoas, não existe instituições públicas sem pessoas, não existe país, nação sem pessoas. Então, a partir daí, a gente precisa despertar o sentimento de unidade, de pertencimento por tudo isso, pela nossa empresa, pelos nossos projetos, pelo nosso Estado, pelo nosso país. E dentro desse princípio, desta ideia, é que a gente chega à Associação Comercial da Bahia. A Associação Comercial da Bahia, por ser a primeira pioneira, a primeira associação de classe empresária, não só do Brasil, não só das Américas, mas também da Península Ibérica. É impressionante essa história que a gente traz nesses 213 anos de associativismo, mostra como tudo se transforma a partir da participação. Não existe salvador da pátria. Uhum. Não existe essa polarização de hoje, não interessa a nação. Não existe nenhum presidente que vá sozinho resolver o problema da nossa nação. Ou a gente começa a entender isso, ou a gente começa a participar disso, ou a gente não vai mudar no nosso país. Então, essa é a questão, e é por isso que eu estou na associação, e não estou passando por ela, como eu falei. Ela é uma das ferramentas que nós precisamos, além da educação cívica, da educação de cidadã, a gente passa por essas ferramentas todas para a gente poder transformar o país. Meu objetivo é esse. Em julho agora, Bruno, ele completou 1 ano, na associação. Passa rápido. Você falou dessa questão do associativismo, da coletividade. Uma das suas iniciativas foi multiplicar os núcleos, lá na associação para ajudar essa questão da diretoria administrativa. Eu acompanho também em órgãos públicos, nas prefeituras, nos governos, a importância das pastas e de ter pessoas técnicas. Como é que está sendo a ação desses núcleos? Exatamente isso. Isso foi uma questão que a gente já começa lá há 5 anos atrás, quando nós fomos convidados para participar da Associação Comercial, e a gente criou, e eu assumi
Eu só tenho 8 anos formado em Direito, né? Lembra disso, vocês vão, eu sempre falo, e eu tenho que falar, né, da Operação Alquimia de 2011, porque isso mudou. Isso transformou um grande empresário, com a história que a gente vai conversar um pouquinho aqui, de reconstruir, né, a capacidade de resiliência, da gente reconstruir, da gente acreditar na gente, né, da autoestima cidadã. Então, a gente vai falar também sobre isso aqui, se tiver oportunidade. Mas veja bem, essa questão dos núcleos, ou seja, de educação pública, a criação da Universidade Aberta, a UniACB. Muito bom. O núcleo de saúde pública, o núcleo de segurança pública, o núcleo de inclusão social, né? Mostra que a Associação Comercial da Bahia, ou seja, a classe empresária, começa a entender que não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Não existe falar em dignidade da pessoa humana ou falar em sustentabilidade sem se falar na dignidade da pessoa humana. Essas questões elas têm que andarem juntas. E não existe desenvolvimento sem se falar em educação cidadã. Esta é a ideia da associação e ela começa a fazer isso e principalmente desenvolver esse sentimento de que as entidades de classe associativa, todos os sindicatos de que for, né, a gente está recebendo lá o sindicato dos ambulantes, nós estamos aqui na Lapa. Então a gente recebeu o Mário Lopes lá, o presidente do sindicato dos ambulantes de Salvador. E conversamos com ele, conversamos com a FCDL, conversamos com todas as entidades de classe e com a classe e com os nossos políticos. Nós temos a nossa democracia representativa, nessa nós vamos fazer agora, na eleição agora, nossos prefeitos e vereadores, e nós temos a nossa democracia participativa, que somos nós, está na Constituição Federal de 88. A gente precisa despertar para a participativa. A gente já entrou nesses assuntos mais específicos, mas eu acho importante que a gente também explique para o pessoal de casa que nunca teve contato com a ACB o que é essa associação, quem ela representa, o que ela faz, para que as pessoas de casa que nunca tiveram contato possam entender o que a gente vai conversar aqui. Então vamos lá. A Associação Comercial da Bahia, como eu coloquei, é a primeira associação de classe de empresários do Brasil, das Américas e das Américas da Península Ibérica. Veja bem, 213 anos. Para as pessoas entenderem o que é 213 anos, vai ficar fácil. A nossa república é de 1889. A nossa abolição da escravidão é 1888. Ou seja, a associação de classe empresária é antes disso. Ela é quando a família real, Dom João VI, vem escotado pelos barcos da Inglaterra, dos Reis Unidos, que abriu os portos para as Nações Unidas, vindo para o Brasil, fugindo de Napoleão. 1800 vem lá, começa em 1811, 1808 e tal. Então, veja bem, quando chega aqui, ele abre os portos, Bahia de Todos os Santos, nós conhecemos a Bahia de Todos os Santos, sim. Ela abre os portos para as Nações Unidas, na realidade, abre os portos para aqueles que vieram escotando ele para não ser destruídos os barcos de Portugal, a família real vindo para o Brasil, fugindo para o Brasil. Quando chega aqui no Brasil, exatamente a necessidade, então, da organização de quem produzia as coisas aqui na colônia, que era colônia ainda, e aí se abre e faz a primeira associação de classe empresária. Veja que coisa interessante, essa associação que fica no comércio, tem um palácio imenso ali, era um forte e foi doado para os empresários construíram aquilo ali em cima. Ela participou da Guerra do Paraguai, ela indenizou os soldados do Paraguai, ela fez a primeira guarda municipal. A primeira guarda municipal de Salvador foi bancada e construída, idealizada pela Associação de Classe lá, pela Associação Comercial da Bahia. Ela fez primeiro a brigada de corpo de bombeiros para o Pelourinho, foi a associação. As primeiras bombas importadas da França para apagar os incêndios do Pelourinho foi feito pela Associação Comercial da Bahia. O primeiro banco do Estado da Bahia dentro da associação, Correio dentro da associação, a primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem, ou seja, da discussão jurídica, até hoje, nesses anos todos, continua funcionando dentro da Associação Comercial da Bahia, é mais antiga. A discussão do polo petroquímico Camaçari foi dentro da Associação Comercial da Bahia. Então, ela é plural, multissetorial. Ela foi, então, aí vem a pergunta, perdendo força, perdendo espaço, sim. Quando existiu o sistema S, que você tem a FIEB, FEComércio, você começa a ter as remunerações que são compulsórias, né, que nem a associação, ela é mantida pela voluntariedade dos empresários. Não é obrigado a pagar, não recebe um centavo de governo, não recebe um centavo de nada. Os empresários que acreditam na voz na sua própria voz, no valor que quer ter, voluntariamente mantém aquela casa, ela não tem benefício nenhum. Então,
Isso foi que me atraiu na Associação Comercial da Bahia. Foi lá ser plural, multissetorial, e é por essa razão que com a gestão nossa, quando a gente entrou na associação, o Mário Dantas inicia isso, nós temos a nossa vice-presidente de sustentabilidade hoje, que fez 2 congressos espetaculares, que é a Isabela Soares, Congresso Nacional de Jurídico e de Sustentabilidade. Nós temos a Agna Luce, que é exatamente da SEIB, né, que é a coordenadora do nosso núcleo de saúde pública. Nós temos Ney Campelo, que é ex-secretário municipal de educação e ex-superintendente de educação do Estado da Bahia, como coordenador do núcleo de educação do Estado da Bahia. Segurança pública, a gente tem exatamente o presidente do CID Combustível, Amaral, Ademar Demos Passos e Luiz Amaral, que é presidente da Abrazel, das Associações Brasileiras de Bares e Restaurantes. Veja que a gente ampliou, mas não trouxe os núcleos soltos, não. Inclusão social, com a terceiro setor, com a Karine, que é a mesma da OAB. Quer dizer, a gente foi buscando as pessoas que... A Câmara da Mulher Empresária também. É? A Mulher Empresária. A empresária, micro e pequena empresa também. Tem a mulher Rosema Maluf, a mulher empresária. Micro e pequena empresas com Carlos Cantuai, a própria Rosema Maluf de novo. O núcleo jurídico com Marcelo Nogueira Reis. Então, o corpo que a gente conseguiu construir voluntariamente, ninguém é remunerado, para a Associação Comercial da Bahia, é um corpo de expressão e o currículo fantástico que pode desenvolver essas entidades, sempre buscando todos exatamente essa aproximação, esse desenvolvimento social do nosso Estado. Depois vai chegar no Brasil, mas agora, como estamos falando da Bahia, estamos aí. Pau na máquina, vamos nessa. Bruna, ele tem uma frase, ele tem um pensamento, Paulo, eu vejo ele sempre nos eventos, né, ele falando de forma institucional, assim, da Associação Comercial da Bahia, mas não existe, né, Paulo, você fala, empresário próspero se não tem uma sociedade próspera. Claro. E aí você frisa muito bem o papel, né, do governo, o papel da política nesse sentido, porque a política pública, ela deve transformar a sociedade. Então, como é que está esse cenário, né, comercial aqui na Bahia no momento, né, tendo em vista as gestões, a política, o que é que está faltando, o que é que está precisando? Bom, vamos lá, eu quero só fazer também, lembrar o pessoal que depois vai assistir, posso, licença aqui? Só mostrar vocês. Bom, aqui está uma das razões, tá? E aí, isso é da minha conta, né? É da nossa conta. Para responder a sua pergunta. Por isso que eu lhe perguntei, é da nossa conta saber de política, é da nossa conta saber o que é que tem sido feito, o que é que está faltando, porque enxergar, né, o empresário, nossa, está tudo muito caro, tudo aumentou de preço, está difícil ser empresário no Brasil, mas existe um porquê da dificuldade e existe também soluções para que essas dificuldades diminuam, né? Exatamente. A solução que a gente acredita efetivamente, como dizer, nosso exercício, da nossa democracia participativa. É o exercício da própria classe empresária, do próprio segmento, de cada um, parar de olhar só para o seu próprio umbigo e olhar para, como você colocou, você disse muito bem, não existe um país próspero, não existe efetivamente produção de riqueza, primeiro a gente tem que parar de demonizar e criminalizar empresários. Né? Como eu digo, todos nós somos empresários. Dados como esse, a gente chega lá. Dados como este, que são importantes. IBGE, 54,7% dos postos de trabalho do Estado da Bahia são informais. Né? Então, vamos fazer uma reflexão que nós estamos exatamente aqui na Vozes da Estação. Nós estamos na Estação da Lapa, onde passa uma grande massa do nosso povo, exatamente que vem aqui pegar. E onde tem um mercado informal forte. Que é muito e isso. Que se você põe, eu falo, exatamente. Quando você passa, então, se a Lapa é isso, vamos lá, vocês que acordam todo santo dia, sem ninguém obrigar vocês a acordarem. Levantam exatamente para ganhar o pão de cada dia seu e de sua família. Vocês são empresários, para nós, empresário raiz. Como eu fui empresário raiz, como eu disse, eu venho de uma história dessa, eu venho da Brasil Gás, eu venho de catar lixo e papelão velho, lixo no Leão, na Toca do Leão, onde eu tenho o Estádio Vitória. Eu vendi verdura, eu vendi livro, e transformei a Sazil, distribuidora, a terceira maior distribuidora de produto químico do Brasil, sem ter nenhuma formação superior. Veja aqui o que eu estou colocando para vocês, quantos empresários raiz nós temos hoje no Brasil, precisando só de uma oportunidade, precisando só de um acolhimento. Então, esta é a primeira resposta. Então, você tem que entender que a gente, com uma maioria de informais, a gente tem que se entender assim. Outra questão,
Esta maioria de informais, elas estão exatamente, para a gente colocar outra questão que sempre se discute, eu quero acabar não só com a criminalização do empresário, porque você está criminalizando a si próprio, quando você criminaliza não só o empresário formal, ou quando você acha que os empresários são ricos, todos, parece que tem uma fábrica de fazer dinheiro em casa. Não tem. Né? Você tem, a estatística está aí. Você tem 99 ponto alguma coisa de empresas brasileiras, certo? Que não são grandes. Você fala, são empresas à Bolsa de Valores. Nós temos 20 milhões, aproximadamente, um pouco menos de 20 milhões, de pessoas jurídicas, de empresas abertas no Brasil. 20 milhões, vamos deixar 20 milhões, são 19 milhões e pouco. Sim. 20 milhões de empresas abertas no Brasil. Dessas 20 milhões, 94 ponto alguma coisa por cento são micros e pequenas empresas, por cento. Médias vão até e chega a menos de 99%, ou seja, são grandes empresas. Fala em Bolsa de Valores. Você sabe quantas empresas dessas 20 milhões estão na Bolsa de Valores do Brasil? 450 aproximadamente. Universo pequeno, né? Você fica, Bolsa de Valores, os caras brincam na Bolsa, nem sabe o que é Bolsa de Valores, fica pensando que essa Bolsa de Valores está acomodando a gente. 400 e poucas empresas. Ora, você tem 20 milhões. Agora, vamos lá, faça uma conta comigo, vocês que estão ouvindo, que é importante, Estação da Lapa, vocês que passam aqui, que é informal, eu quero que vocês batam no peito e assumam que vocês, sim, são responsáveis por manter o sistema, esse sistema brasileiro, nossas instituições públicas. Que você tem direito à educação pública, à saúde pública, olha bem, que é importante, segurança pública, com eficiência, como está no artigo 37 da nossa Constituição. É esse o trabalho da Associação Comercial da Bahia, é esse o trabalho da Fundação Paulo Cavalcante, esse é o trabalho do ativista Paulo Cavalcante, novo pessoa que pensa como ativista social e político para a transformação do nosso país. Então passa por aí, vamos lá agora. Agora imagine, só para te complementar, eu vou. Sim. Imagine que 54,7%, como eu falei, são informais. Olha que eu falei que esses 100% das empresas, das 20 milhões, que são formais, que tem o CNPJ e tal, que é minoria. Dessa minoria, você viu que só 450 estão na Bolsa de Valores. E eu disse que menos de 1% são grandes, o resto tudo é pequeno, não tem nem RH, não tem recursos humanos. Veja bem que é importante isso, nós somos minoria. Nós aqui que estamos batendo papo aqui legal, aqui nessa sala aqui, mesmo na Lapa, somos minoria. Ok? E com certeza absoluta, cada um tem uma empresa para poder emitir nota fiscal aqui, para poder faturar alguma coisa. É nesse nível que vocês estão, do lado de cá, da minoria. Do lado de lá da informalidade, aí eu lhe pergunto, nós estamos falando de inclusão social, a gente fala muito em negros, pardos e mulheres. Nós não somos mais minoria. Vocês são maioria. A maioria do povo brasileiro é mulher. A maioria do povo brasileiro são pardos e negros. Se nós somos maioria no país democrático de direito, nós podemos transformar nosso ambiente. Basta ter o quê? Educação cidadã, educação cívica, consciência cidadã participativa transformadora. Vamos transformar. Quando a gente assumir, vamos tirar essa cortina de fumaça, de chamar a gente de minoria, de fazer com que a gente não se empodere, não entenda o direito que a gente tem de transformar nosso ambiente. E vamos fazer a legislação, a lei, botar as pessoas para nos representar. Democracia participativa, representativa. Democracia participativa somos nós. Representativa é eles que são, nós votamos de novo. Poder manda do povo. Quando a gente começar a fazer com que essa pessoa daqui efetivamente faça o que a gente deu a procuração nossa para ele fazer, a gente transforma no nosso Brasil. Eu gostei desse ponto que você tocou, porque nos interessa, né? Você falou aí dados importantíssimos que é a realidade do Brasil há um certo tempo, quando a gente fala em questão de gênero, quando a gente fala em questão de raça. O nosso país ele é majoritariamente composto por mulheres e por pessoas negras e pardas que hoje em dia são aglomeradas quando a gente fala de censo. Como você vê que essas pessoas, que em sua maioria não têm essa capacidade de enxergar, não é que não tenha capacidade, deixa eu me corrigir. Elas não têm a consciência de que elas são maioria e de que elas têm essa capacidade de transformar a realidade delas e de cobrar o que é direito, que é constitucional. Pode apertar os ossos aqui que vai ser maravilha a sua pergunta. Para você, o que é que a gente, você enquanto associação,
Eu, enquanto jornalista, assim como Boa. Milena, qual é o nosso papel para fazer com que essas pessoas que estão na informalidade, que estão enquanto microempreendedores e que estão nesses espaços, que elas tenham essa consciência e que elas passem a fazer parte dessa democracia participativa? Maravilha, espetacular. Tá vendo, menino? Eu acho que esse podcast daqui vai ser um dos mais proveitosos para que a gente faça alguns cortes bacanas e multiplique. Vai ser legal. Que vai ser aqui, Voz da Estação, dentro da estação. Milena, você pergunta a sua 10. Veja bem, é exatamente isso que eu falei, o propósito está aí no livro. Quando eu escrevo o livro e boto reflexões sobre consciência cidadã participativa transformadora, é a sua resposta. O que mais pode fazer para esse país? Somos nós. Nós. Por que isso foi parar na Associação Comercial da Bahia? Porque primeiro eu achei que se eu conseguisse transformar a classe empresarial, a liderança empresarial, se eu conseguisse pegar essas empresas que têm as pessoas com carteira assinada, as pessoas formalmente estabelecidas e fazendo parte desse conjunto, quando eu falei, não existe pessoas jurídicas sem pessoas físicas, não existe empresa sem pessoas. E eu pensava, se eu conseguir fazer com que esses empresários, veja bem, vou repetir, os que mais podem fazer para essa transformação, esse erro nosso, ele vem desde 1889, quando fizemos uma república e não entendemos o povo. Abolimos quando não demos condições às pessoas que foram libertadas de terem condições de entender isso. A mesma pergunta sua se encaixa lá atrás. Chegamos em 2024 e a pergunta que você me faz é a mesma, que aí vem a resposta. O que mais pode fazer para esse país são as pessoas que menos precisam de educação pública, saúde pública, segurança pública e moradia. Então, quando você pega uma empresa, pessoa jurídica, e aí eu fiz o SEGESCOM, a certificação da gestão com a função social da empresa. Aí eu desenvolvi o pensamento de sentimento de pertencimento e união. Eu digo, se eu colocar nas empresas o sentimento de pertencimento e união, se eu acabar com aquela polarização de nós contra eles, que a gente precisa acabar com esse nós contra eles, precisa acabar com essa polarização. Isso não ajuda a nação. Vamos pensar, com certeza não. Essa separação só nos atrapalha. Está sentindo bem? Quando eu crio o sentimento de pertencimento e unidade, que eu faço com que todo mundo dentro da empresa se sinta pertencente com o mesmo objeto social da empresa. Tomar esse podcast que tenha sucesso, que a gente consiga aqui conseguir patrocinadores, que a gente ganhe o dinheiro, que ele seja sucesso nacional. É o que a gente quer. Sentir pertencimento. Cada uma pessoa que é importante, eles que estão ali filmando, que estão tocando o barco, ali que estão... Todo mundo aí, beleza, que estão ali participando também, fazendo parte disso, porque isso é sucesso, porque esse sucesso é nosso sucesso também. E que se a gente traz depois para as famílias desses trabalhadores a consciência cidadã do direito que ele tem, porque ele paga imposto, até o desempregado paga imposto, então ele tem direito a cobrar o sentimento de pertencimento do Estado. Essa nação me pertence, eu sou brasileiro, faço parte dessa população brasileira e eu tenho direito ao que foi pactuado em 1988, na Constituição de 88, a educação pública, saúde pública, segurança pública com eficiência. Eu não tenho que querer tirar só, abandonar minha escola pública. Eu não estou dizendo que as pessoas que podem não colocam seus filhos na escola particular, não. Mas você não pode abandonar a escola pública. Você tem que querer que o nível da escola pública seja tão eficiente quanto a que você acha que a particular é, para você colocar seus filhos ou meus netos, estudando junto com os filhos das próprias pessoas que cuidam dele, das babás que cuidam dele. Porque isso é equidade, isso é igualdade, isso é igualdade de você dar oportunidade. Porque talentos, cada um tem um seu. Nós nascemos diferentes, não existe igualdade, não existe sociedade perfeita, não existe unanimidade. Isso é natural, faz parte do ser humano, da vida nossa. Agora, oportunidade, você tem que ter igualdade. Segurança pública, você tem que ter, porque nós pactamos e pagamos por isso. Saúde pública, a gente tem que ter um SUS eficiente. Tudo. Então, eu tenho dados assim, para tocar o barco aqui, que assusta. 23 milhões de pessoas vivem hoje sob a ameaça do crime organizado. 30 e tantos milhões de pessoas, do povo brasileiro não tem acesso ao SUS. São dados verdadeiros. Então, o que é que você está dizendo? Como é que você vai fazer isso, Paulo? Boa pergunta, espetacular. Educação. Quando você fala educação cidadã, você não está falando só educação, aquilo que você fala que é o primário infantil. Infantil, primário... ginásio, hoje é de nível fundamental 1 e 2, mas fica mais difícil. Vamos para as pessoas que entendem aqui, que vai entender melhor. Vamos para a linguagem que a gente vai conseguir entender. Ele está falando o seguinte, quando você tem um filho, você pega seu filho primeiro, bota no infantil. Você vai ensinar cores a ele, você encontra A, B, C, 1, 2, 3.
Mas quando você bota ele no primário, ele já é primário. Você bota ele para fazer 1 mais 1 é 2, das sílabas, você já faz palavras. Por aí vai. Quando você vai para o ginásio, você já vai estudar história, biologia e tal. Quando você vai para escolher uma universidade para você fazer, e aí pós-graduação. Não é isso? Sim. Então você passa por essa questão, não só da escolinha, não só emocional. Meu filho, você não pode tomar um cara do outro, não. Você não pode bater no outro. Minha filha, você já está uma mocinha, sente com a... Meu filho, consciência. Cuidado. Vai você dando consciência e educação. Emocional, é que você quer, você vai para um analista, um psicólogo, se puder. Ou emocional, olhe bem, acadêmica, educacional e a cidadã. E a inteligência cidadã. Eu acho que, inclusive, é uma pauta que na nossa educação tem sido deixada de lado ao longo dos anos, porque eu venho de um lugar onde meus professores falavam que, na época deles, eles tinham esse mínimo que é importante, como você tem falado aí durante esse tempo. Eu tenho 65 anos. Então já viu mais. Eu sou esse cara daí que você está falando. Eu sou o cara da educação cívica, moral e cívica. Bem, eu não estou dizendo que as pessoas fazem o seguinte, eles querem logo marginalizar. Eu sei a polarização. Se você falar em cívica, fala em cidadã, Paulo. Se você falar em cívica é melhor. Quando falar em cívica, vai lá o militar. É esquerda, direita. É terrível isso. Nós somos nós estamos acima. O cidadão, o poder é manda do povo. Então, a gente tem que ter consciência que o partido político, seja qual for, extrema-direita, extrema-esquerda, isso não importa. Os partidos políticos estão aqui para nos servir, para a gente expressar nossa liberdade de expressão. Ou seja, a gente não pode confundir que são programas de Estado, que todos nós, Estado somos todos nós, e programa de governos provisórios, que são os partidos políticos que ganharam aquela eleição, então 4 anos ou mais 4 anos, sendo síndico do nosso condomínio chamado Brasil. Deu para entender? Ou seja, a gente tem inflação ideal, mas acontece que a gente precisa ter essa consciência que você perguntou muito bem, que foi espetacular a sua pergunta. Ou seja, como é que a gente faz? Eu estou dizendo, é o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo, o que eu estou pregando. É isso aí que eu quero chegar. E é aí que eu estou chegando. Mas não, fale. Que você está fazendo, você deu início, né, no seu propósito, dando espaço, dando oportunidade, despertando essa visão no empresariado, né? Para que essa minoria que hoje está em um local, né, que precisa menos do que o governo pode ou deveria oferecer, faça pela coletividade. Então, eu queria saber, esses projetos que você tem desenvolvido, como, por exemplo, né, esse Diálogos que Transformam, né? Agora, a gente está falando de comunicação, você trouxe a comunicação para o debate. A comunicação também tem esse papel, né, de transformar a sociedade. E aí eu vi lá algumas análises, né, do quanto, por exemplo, os veículos, a televisão, os veículos digitais, as mídias, a publicidade, está interferindo nessa construção de mentalidade. Os empresários precisam ter mais ideias multiplicadoras como essa que você está tendo, né? Eu queria saber se o objetivo está sendo alcançado, quais são os resultados já desses diálogos que transformam. Ao longo desse tempo seu na gestão da associação comercial, você já vê essa mudança, né, de mentalidade, esse propósito de mais participação do empresariado nessa construção de uma sociedade melhor? Já. Não só, já, maravilha, espetacular de novo. Você toca craque, só tem craque aqui. Eu vou começar. Pode vir mais vezes aqui? Pode. Convidadíssimo. Recomendar, então, indicar. Vamos fazer um tempo para vir aqui sempre para ter papo, porque tem outro boys. Excelente falar com vocês. Olha bem, sim. A gente não tem... Eu estou lançando meu segundo livro, Inteligência Cidadã, que desperta exatamente a questão. Primeiro eu escrevi sobre a consciência, porque às vezes as pessoas pensam logo, Paulo quer ser político, o povo já... Que mais te perguntam, né? Porque o povo acha o seguinte, que você não pode... Que você já não é um político. Todo cidadão é político. Todo cidadão é político. Você tem que entender que você é um ser político. Você vive em poli, você vive em sociedade, vive em cidade. Você é. E é isso que é uma Constituição Federal, é isso que é a nação. Agora, você tem os seus representantes eleitos que fazem parte do nosso legislativo, o executivo. E você tem um judiciário que não são eleitos, mas são escolhidos por essas pessoas que você escolhe. Olha, mas as associações de classe, os associativismos, pais e mestres das escolas, as comissões mistas, referendo, lei popular, né? Ou seja, quantas normas estão na Constituição? Constituição Federal. O poder emana do povo que será exercido diretamente e através dos seus representantes eleitos. Mas a gente se acostumou, porque viu Brasília lá, Brasília que é negócio do judiciário e tal, a gente se acostumou a achar que a política, futebol e religião não se discute. Infelizmente, esse ditado foi muito ruim para a nossa cultura. Se discute, sim.
tudo se discute, sim. A liberdade de expressão ela não pode ser, ela é princípio primordial de uma democracia. E nós escolhemos, evoluímos para uma democracia fantástica. A Constituição Federal de 88, ela tem que progredir, não regredir. A gente não pode achar que a gente não é dono, não sabe fazer nossas escolhas. Então, está sendo maravilhosa. Por que está sendo maravilhosa? Vou explicar por quê. Primeiro porque, aí tem uma bula, esse livro é uma bula. Ele fala exatamente disso. Da SEGESCOM, Certificação da Gestão Consciente para empresas grandes, do selo para as empresas pequenas, do acolhimento do informal, para que o informal venha para dentro da Associação Comercial da Bahia. Nós estamos querendo um projeto Marsúpio, um projeto de acolhimento das mulheres do subúrbio ferroviário de Salvador. Um projeto nosso, não sei se você viu, esse projeto faz assim, acolhe as mulheres informais, pagamos os impostos dela, mas damos pilares de autoestima cidadã, para ela se sentir pertencente à nação, se sentir excluída, porque não existe exclusão maior do que você pegar uma pessoa informal, normalmente mulheres pardas, que moram na sua favela, que moram no subúrbio, com dificuldade, tá certo? E você não trazer ela, não abraçar ela, não trazer para dentro da associação, não trazer para informar, não dar pílulas de autoestima cidadã a ela, para sentir pertencente a essa nação inteira para pertence. Então, olha bem, aí você está incluindo a maioria, que são 54,7%. Então, olha bem, então o que é que a gente está fazendo? Quando você faz esse movimento, você lê o seu segundo livro, que você faz um projeto de lei popular, eu estou lançando um projeto de lei popular, projeto de lei popular, estou tentando pegar os apoios das Santas Casas, mas é para as Santas Casas, é para que o povo, todos os empresários, pessoas jurídicas que doem para as Santas Casas, como Irmã Dulce, todo mundo dá. Irmã Dulce, tal, quando der o dinheiro, que abata mais no imposto de renda. Não pode abater tão pouco. Você tem projeto de lei para futebol de base, você tem projeto de lei para... E não tem para saúde, com o sistema SUS tão precisando de tantas pessoas morrendo ainda por falta de atendimento. Então, a gente precisa fazer esse projeto popular. Quando você faz o projeto popular, o que é que você quer com isso, Paulo? Você quer ser deputado? Já disse, não sou filiado a partido nenhum, não sou candidato representativo. Eu não tenho Você só faz o seu papel enquanto cidadão empresário, né? Eu sou político cidadão. E aí, como polícia cidadão, eu quero melhor para o meu país. E como eu ressignifiquei em virtude do acidente, que eu fui obrigado a pensar em cidadania, fui parar de olhar para o meu umbigo e olhar para o geral, né? Mas tem que acontecer com a gente, então tem coisas boas que ressignificam a nossa vida. Eu estou dizendo assim, você tem nessa bula, projeto de lei popular, para as pessoas exercitarem a democracia participativa. Porque o projeto popular é só abaixo assinado, é você que assina, é você que faz o projeto popular e vai para lá, chega lá com o nosso querido deputado Antônio Brito, que faz um trabalho fantástico pela Santas Casas, assuma e começa a tocar o barco lá e faz o trabalho dele. Não importa, mas o que eu quero é que as pessoas despertem por direito que tem a saúde pública, que participe, que assine abaixo assinado, que acompanhe e que vá para uma plataforma, para ele chegar nessa plataforma, ela ter gratuitamente educação cívica, educação de cidadania, aquilo que você falou, que você disse que os seus professores dizem que falta. É isso que a gente vai fazer. Além disso, eu vou para o Instituto do Brasil, em Brasília, faço parte da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, em Brasília, me mando para lá. Já estou conversando com vários grupos de pessoas, de empresas que tem São Paulo, Brasília, e isso me dá o que as pessoas estão adorando, muita gente quer isso, e se sente impotente, não sabe para onde começar, e estão vindo, abraçando esse projeto. Descobri agora, com a rede que nós estamos fazendo, a rede, acompanhe, Via Cidadã, inclusive aquela, eu sou a via de transformação, certo? Eu sou a via de transformação, quer dizer, eu sou a via de transformação, você é a via de transformação na sua vida. Movimento Via Cidadã, você vai lá e vê, Movimento Via Cidadã, entra lá no YouTube, sei lá onde é que está, o WhatsApp está, Movimento Via Cidadã, que eu sou Rio. Entrou no Movimento Via Cidadã, você vai ver todas essas informações e você vai se juntando, unindo. Descobrimos agora essa rede que tem já 2 anos passado, no Brasil, exatamente um grupo enorme, nacional, de educação cívica. Então você vai se descobrindo, e a gente está fazendo essa plataforma conectando também, para né, unir todas essas pessoas com essas boas ações, que você não sabe, conectar ela para você entrar exatamente na rede, numa plataforma, e dizer assim, Milena, você faz o quê? Eu dou sopa. Eu faço o quê? Eu sou da criança do câncer, eu sou do idoso. Junta tudo isso e você tem um mundo fértil, maravilhoso, para a transformação que você fala, dar essa consciência a esse povo que precisa apenas se empoderar, apenas assumir, bater no peito e dizer, eu sou brasileiro, esse país me pertence, e tudo que está na minha Constituição, a partir daí vamos evoluir, eu quero. Agora, Paulo, deixa eu saber como é que é a sua opinião sobre esse momento político que a gente vive, né? Você, enquanto empresário, enquanto conectado com tantas ideias positivas, o que é que você avalia desse momento atual? A gente está vendo aí na mídia debates que trazem um novo estereótipo, né, para o político brasileiro, das grandes cidades, inclusive.
inclusive, o nível baixando um pouco. Isso dificulta o trabalho de empresários que têm essa consciência como a sua. Como você avalia o momento atual? É o seguinte, veja bem, eu concordo com você que, infelizmente, de novo, eu estou falando, inclusive criando uma série de artigos também, não só, como você falou, da mídia que você perguntou, nós temos o podcast também, nós criamos, incentivamos a outros portais, além de ter vários portais. Como você sabe, nossa vice-presidência é feita por Ana Coelha, que é presidente, né, do Grupo Aratu. Você tem Ricardo Luz, vice-presidente da Bahia Notícia e da negócio de investimento. Você tem a turma, na nossa Conselho Superior, você tem todo mundo. Você tem desde a Correio da Bahia, você tem a Tarde, você tem Tribuna da Bahia, você tem todo mundo lá. Isso foi feito já por Mário Dantas com a estratégia dele, dizer assim, olha, você perguntou, sem a mídia, que é um poder imenso, sem a informação, sem a comunicação, sem chegar às pessoas, nós já temos vários canais digitais também, não é só tradicional, a gente não consegue conscientizar, precisa de informação, precisa chegar à informação para chegar a acessar a plataforma, para acessar onde é que tem essas questões, o trabalho com o Sebrae fantástico, só para você entender também o Sebrae junto, o BNB fazendo um trabalho muito bem, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o próprio Estado brasileiro fazendo um trabalho muito legal, o próprio Estado da Bahia fazendo um trabalho muito legal, o próprio Salvador. Aí não tem partido, você vê que todo mundo tem vontade política de melhorar. Então, isso bem, independente do partido. Você pode ver Salvador fazendo um excelente trabalho, você vai para o Estado da Bahia fazendo sobre. São de partidos diferentes e são os dois preocupados com a educação pública, as escolas. Estão lá, todo mundo pensando como fazer. Aí o que nós estamos fazendo é complementando isso, dizendo, olha, vá pela consciência cidadã, vá pelo mostrando às pessoas que ela tem esse poder, dê um pouquinho de informação da Constituição. Voltando à questão política que você colocou. É uma pena que a gente efetivamente, mas você veja, é um refluxo do nosso povo. O povo tem o governo que merece. E nós temos, como eu disse a você, quantos por cento das pessoas têm esse sentimento de pertencimento à nação? Quantas vezes você vê as pessoas falarem, não é novidade nenhuma, que as pessoas vendem os seus votos? Sim. Quantas vezes você ouve na internet e você acha normal? Nós achamos normal, a gente não se fica indignado quando uma menina vira e diz assim, eu não quero saber, eu vou votar no meu prefeito, que é o prefeito que trouxe para o meu forró aqui a banda tal, que é melhor do que a banda tal. Eu vou votar em fulano, eu vou votar no comediante, eu vou votar no jogador de futebol, eu vou votar no sei o que lá, porque ele é do meu time de futebol. Ele é o cara que faz eu rir. Eu prefiro tal, porque quando você faz isso, você efetivamente está demonstrando uma imaturidade do nosso povo, como, por exemplo, futebol. Eu pergunto a qualquer um que é Bahia Vitória. Quem é Bahia Vitória aqui? Se eu perguntar assim, vem cá, se o presidente do seu time... vamos lá, o pessoal vai gostar da Lapa aqui, quem é Bahia Vitória. Se o presidente já do seu tivemos time, esse exemplo, viu? Cuidado. Então vamos lá, se esse presidente do seu time for roubar, você deixa de ser Vitória? Não, eu não. E se o Bahia... Não, também não. Se o técnico for horroroso, você deixa de ser Vitória ou Bahia? Não, meu time de coração, Bahia ou Vitória. Se você tiver um jogador... Não. Se ele cair para a 4ª divisão, você deixa de... Também não. Você é maluco, se eu virar folha? Ele vai para o aeroporto esperar o time voltar para querer bater no jogador, brigar, ele vai para a porta do estádio, ele faz, acontece e tal, etc. Ele só precisa despertar o seguinte sentimento de pertencimento que ele tem pelo time de futebol dele e pela nação brasileira. Mas você não acha que isso talvez tenha sido uma construção ao longo da nossa história, ao longo do passar dos anos, que, por exemplo, um dia isso já foi matéria de escola, hoje em dia não é mais. Você não acha que talvez isso tenha sido uma construção? Minha querida, minha amiga, eu diria a você o seguinte, nós estamos em 2024. Efetivamente, eu disse a você, em 1889 tivemos a Revolução, não sabíamos que tinha. Em 88 tivemos a liberdade, não sabíamos que tinha nem o que fazer com ela. Em 88 nós tivemos a Constituição Cidadã e, de novo, a gente não preparou. A gente disse que ia acabar com o nosso analfabetismo, estava lá. Constituição de 88, lei complementar. Acabar com o analfabetismo radical do Brasil em 10 anos. Em 1998 não existiria mais nenhum analfabeto no Brasil. Nós estamos em 2021, no século XXI, e existe muito, e o pior, funcional ainda. Nós temos mais de 16% de analfabetos funcionais, pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar um texto. E tem muito mais do que isso. Nós temos pós-graduado e formados analfabetos funcionais, o que mostra o péssimo nível das nossas escolas também. Então, veja bem, qual é a questão? Que é importante essa questão. Efetivamente, o que você está dizendo é verdade, mas vem cá. Quem é que está hoje abrindo o olho e dizendo nós temos uma nova filosofia social e política?
que é dar essa consciência a todo o povo brasileiro. E quem mais pode fazer isso somos nós. É a mídia, é você. Você agora para ser responsável por essa transformação. Você para ser transformado por essa reunião. Eu você e que todos está vocês assistindo. que estão assistindo e ouvindo é responsável pela essa transformação. Então, se vê nesse local, né, Paulo? Exatamente. Vamos parar de transferir as responsabilidades. Não tem salvador da pátria. Vamos parar de dizer, é Deus que quis assim, é o governo não que é vai assim. Mudar. Não vai mudar. Acaba com isso. Bora transformar a nossa vida. A responsabilidade é nossa. É o eu responsável, o eu atitude, o eu transformador. Vamos fazer isso aí? Então é isso que eu estou dizendo. E o que é que eu estou fazendo? Isso. O que é que eu estou me doando? A isso. O que é que você está fazendo na associação sem ganhar nada? Porque eu quero fazer. Porque você está indo para Brasília pegando porque eu quero fazer isso. E você vai fazer isso? Vou. Nós vamos, não é eu faço sozinho, não, ninguém fará sozinho. Nós que estamos ouvindo aqui, como eu disse, várias pessoas estão se agregando a isso, o está crescendo. As pessoas, aí sim, aí voltando a você. Sim, a essa política. política pequena, baixa, que não deixa de ser um Big Brother, não deixa de ser aquela briga, xingar outro. E ninguém fala nada, ninguém fala de proposta, a gente não ouve proposta. E passou a ser uma estratégia de comunicação, Exatamente. Né? A comunicação agressiva virou estratégia de marketing para visibilidade política. Aquele que você falou dos diálogos que transformam. Nós criamos os diálogos que transformam na Associação Comercial da Bahia, o Café da Manhã. Falamos sobre o impacto do diesel, falamos sobre o impacto da segurança pública e falamos sobre o impacto da mídia. Da violência na TV. Na televisão, mostrando o seguinte, olha, vocês são responsáveis. Eu sei, aí que o pessoal fala. Eu estava lá o pessoal falando, o Lucas, o pessoal assim, poxa, mas não vende. Está certo. O pessoal quer ver escândalo, quer ver o outro chegando no podcast, levantando e querendo bater um no outro. É isso que o pessoal assiste, vai viralizar. Amigo, vamos lá. Eu não quero bater em ninguém, né? Não quero nem discutir com ninguém. Mas eu estou querendo colocar o seguinte, a gente está satisfeito em ter hoje 23, como eu falei, milhões de brasileiros vivendo sob o domínio das facções criminosas. Você que tem seus tiros estourando na porta da sua casa, quem está passando aqui na Lapa sabe o que eu estou falando. Tiro estourando na sua porta de casa, sem poder dormir assustado, pagando para entrar ou sair, não podendo entrar ou não no seu bairro. Está satisfeito com isso? Nós podemos transformar isso. E começar, veja bem, não sou sozinho. Começa com os que mais podem, somos nós, certo? Mas as pessoas que não têm essa consciência vão ficar no caminho. Alguns vão ficar, você não vai ter jeito, você não vai querer, eu não estou dizendo que é 100% não, mas democracia é mais do que 50%. Nós precisamos, para transformar nosso Brasil, de termos pessoas conscientes para a gente eleger uma pessoa que efetivamente acredite na educação cívica, que queira da educação cívica e pare de pensar. Pare de pensar que eu posso, que eu sou responsável pela quantidade de pessoas tadinhas, pessoas que não sabem pensar, pessoas bem, assistencialismo é importante, é fundamental, está na nossa Constituição Federal Brasileira. Nós temos que assistir, mas vergonha na cara também a gente precisa aprender a ter. Você quer ser assistido? Quero, claro. Você está precisando de aperto? Vai precisar. Se tivesse uma saúde pública boa, se você tivesse uma escola boa, se você tiver segurança pública boa, o número de assistencialismo diminuiria bastante. 2, se você passou pela assistência, você tem que ter uma coisa chamada gratidão. Como eu disse a vocês, eu sou filho de chofer de caminhão com professora primária. Minha mãe era a irmã mais velha de 13 filhos naquela época. Minha mãe tem 94, está viva até hoje. Dona Daí, um beijo para a senhora, amor da minha vida. Veja bem qual é a questão. 94 anos. A irmã mais velha. Meu avô e minha avó fugiram para casar e foram morar dentro de um vagão de trem abandonado entre a Via Parafuso entre Camaçari e Simões Filho. Ela foi acolhida pela irmã da mãe, que fez ela chegar a ser professora primária. Ela nunca deixou de ter gratidão a essa tia, que eu chamo de avó, já morreram, claro, né? Morreu de avô, morreram todos, ou seja, porque acolheu ela. Deu para entender? Então, o que eu chamo de... Minha mãe nunca deixou de ter 3, 4 camas naquele quarto que dividia comigo e meu irmão, que era homem, porque tinha um quarto só de minha irmã e tal, para os primos, os filhos dos irmãos delas, que vinham do interior e tal, e sempre tinham um acolhimento lá em casa para poder passar alguma coisa, para ser tratado alguma coisa.
esse sentimento ele tem se alimentado assim, com o assistencialismo, mas com a gratidão e com a vergonha que a gente tem de poder dar o retorno que a gente recebeu. Você começou a história contando, né, sobre sua empresa, sobre a Operação Alquimia. Foi. E agora você trouxe essa questão da gratidão e do assistencialismo. Como foi que você se reergueu? Né? O que é que você diria para esse empresário pequeno, que é a grande maioria, e que quer se ver grande? Como é que foi lá atrás e como é que está hoje? Veja bem, a injustiça, ela está aí. É um absurdo o que aconteceu foi um tsunami de erro, como eu já falei, desde lá atrás, 2011. A Operação Alquimia está no meu livro também. Você bota o QR Code, são os 26 minutos de dia. Mas é um absurdo que sofre, mas não sou eu só que sofro essa injustiça. Vários de vocês que estão assistindo já sofreram algum tipo de justiça. Não precisa ser de um empresário grande, não. Pode ser justiça até no ponto de ônibus, pega você, atrapalha como bandido, bate ou tudo mais. Então, qual é a questão? O importante é você não se deixar paralisar. Por mais dificuldade que você pareça ter, você é capaz de superar ela, não deixa ela lhe paralisar. Por mais dificuldade que você acha que por esse momento está parecendo que é difícil, vai passar e você não é o único privilegiado de viver e ter momentos difíceis. Pense nisso, certo? Pense no que você se propõe. O que é que eu fiz? Ora, eu sei fazer. Eu não sou um CNPJ, eu não sou isso aí, eu sei o que eu sou. E quais são os maiores ativos que a gente pode ter para se ter resiliência, para se reinventar, se reconstruir e continuar? É você saber quem você é você ter autoestima de você se amar, saber que você é uma pessoa correta, que você é uma pessoa que exatamente está ali mantendo os seus direitos, seus valores. E os ativos, o segundo ativo, são as pessoas que você se relaciona. Trate as pessoas bem. Seja honesto, seja correto com as pessoas, cumpre todas as suas obrigações, seus deveres, trate todo mundo bem. Esse ativo é o maior que você pode ter. Primeiro o seu, para se reconstruir. Depois as pessoas ao seu redor, porque elas sabem que você não é marginal, sabem que você não é sonegador, sabem que você... Então os próprios funcionários meus, os próprios fornecedores, todo mundo sabia, o próprio Estado, que era direto a mim, sabia que eu não tinha 23 bilhões de reais na minha conta, que eu não podia sonegar bilhões de reais. Então eu não fui sequer indiciado, eu não fui processado, eu não fui denunciado, eu não tive processo penal. Mas eu acabei com a minha empresa, porque saiu no Fantástico, saiu na Veja, saiu em todas as redes e foi mais. Empresário fugiu, internacional, eu voltei para me entregar, fui preso, dormi na penitenciária Lima de Brito, passei lá meus 5 dias, pensão temporária, me saltaram, dormi no chão, dividi a cela porque eu não tinha curso superior com outros, não tem problema nenhum. Claro que eu saí revoltado. Estava revoltado? Estava. Que eu pensei em acabar com os outros, pensei, mas eu disse, peraí, eu vou escolher ressignificar minha vida, transformar minha vida e não deixar que isso aconteceu comigo, aconteça com outras pessoas. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso ser um exemplo? Posso. Eu tenho agora legitimidade para dizer por que é que eu estou aqui? Tenho. Sou empresário, fiz direito, me formei em direito. Imagina, eu fui fazer direito depois. Depois que eu fui me formar na Católica, fui de noite, eu velhinho lá sentado colega de faculdade. com esse colega de faculdade e tal, para fazer direito e me formar em direito. Ou seja, por que você pensou que o cara com 50 e tantos anos já vai fazer? Fui, sim, faria de novo hoje outra coisa e faria outra coisa de novo. Não permita você entender. A resposta é essa. De empresário, não. Não se deixe paralisar. Não pare. Acredite em você. Levante. Sacuda, né? Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Como eu dizia sempre, pegue minha foto 3x4, bote na sua carteira, saia por aí mostrando os sonhos da guarda e pau na máquina. Faça, aconteça. Muito bom. Bruna, já temos que nos despedir. Olá. Passa rápido, né? Vamos lá. Bom, gente, Paulo, quero agradecer sua disponibilidade, ter vindo até aqui. A gente sabe da sua agenda de compromisso, a gente sabe da potência que você é nessa área aí, empresarial, também de gestão. Não falamos da universidade que você lançou também lá. Está lá na associação. Muito bom. Que deve... ter outras oportunidades, você vai me convidar de novo, né? Vamos sim. Não se preocupe que o convite já está feito. É só ajeitar as agendas que a gente vem para um papo 2.0. Para falar uma rádiozinha aqui na Lapa, para as pessoas perguntarem, é uma boa. Boa ideia. Tá vendo aí, Zionei? Já está lançado aí mais esse projeto. Chega aqui, não, é rádiozinho aqui da Lapa, Paulo, quem perguntar, tá fazendo zoado e movimenta lá. Exatamente. Também, tá. Bruna, obrigada pela companhia. Vozes da Lapa, da obrigada estação. Obrigada a você, meu amor. Convidadíssima para um próximo episódio também. Sim. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Paulo Máquina. Tamo juntos.